Juízes capítulo 2, versículo 10 em diante. É o texto que eu vou querer ler com você. Eu queria a minha biblinha, não está aqui, mas eu vou acompanhar. Está aqui. Ô, Flávio, que seria de mim sem eu? Jesus. Vamos lá. Vamos ler então? Amém ou não amém? Amém, né? Então diz o texto: depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Eu vou ler de novo essa parte aqui que eu me engasguei. Abandonaram o Senhor, Deus de seus antepassados, que os haviam tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Verso 13 agora. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens, entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. Verso 16 agora. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em desobediência aos mandamentos do Senhor. Como haviam desviado depressa do caminho de seus antepassados que haviam, não deixaram de haver, mas haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Verso 18. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os, adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse ele: uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados, e não me deram ouvidos, e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim o Senhor deixou aquelas nações da terra. Não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Joia. A gente vai tentar aqui buscar uma nova posição para a câmera do Instagram, porque as irmãs estavam aqui assim, meio preocupadas, né? Vamos ver se a gente consegue acertar aqui, ó. E aí a gente já começa a falar um pouquinho. Oi.
Oi, oi. Opa, estou aqui, cheguei. Está meio torto, né, irmão? Está travando também? Bom, vamos lá. Chega, se Deus deu, não deu, acho que já está... Pronto, vamos lá. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Amém. Bom, nós lemos aqui esse texto de Juízes, eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha para mim. Muito mais, vou repetir, muito mais que as realizações pessoais. Aí eu estou ficando já chato já com essa câmera aqui do Instagram. Olha para mim, muito mais do que as realizações pessoais, muito mais que as realizações pessoais, minha, sua, o Senhor deseja que tenhamos comunhão com Ele. Amém? Vou repetir. Mais do que as suas realizações, pensa na sua realização pessoal. Mais do que isso, Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Aí eu faço algumas perguntas. É possível ser feliz? É possível ser feliz e ser um crente fiel? É possível ser feliz e ser um crente fiel? Está pensando aí no que te traz felicidade? O que te traz felicidade? Dá para ficar assim com Jesus? É possível ter uma vida profissional realizada e ser uma mulher ou um homem fiel a Deus? Diz. Será que as realizações humanas estão divorciadas, estão separadas de uma vida consagrada e espelhada em Cristo? Está pensando? É muito importante a gente ter essa reflexão logo aqui no início. Porque nós estamos diante de um texto que é talvez um dos momentos mais prósperos da história de Israel. O povo de Deus estava cercado de bênçãos e de vitórias. As promessas do Senhor estavam se cumprindo todas uma a uma. Você lembra daquela trajetória lá toda sofrida, a começar ainda em José, levado para o Egito, depois vem os seus pais, seus irmãos, e aí tem aquele período de fome, e depois tem provisão, depois passa 400 anos escravizados lá no Egito, aí Deus ouve o clamor, liberta o povo, 40 anos no deserto, toda essa trajetória. O momento que a gente leu aqui foi um momento onde as vitórias estavam acontecendo, foi um momento onde o povo estava vivendo um momento mais próspero, mais satisfeito, as realizações mais intensas. Porém, se você ler um pouquinho antes, no versículo 8, 9, de Juízes capítulo 2 ainda, você vai ver que Josué morre. Não só Josué morre, no versículo 10 nós lemos logo no início, passou assim despercebido talvez. Os contemporâneos de Josué morrem também, os líderes, parceiros de Josué, ali da mesma idade, cresceu na liderança de Josué, esses líderes também morrem. Surgem líderes novos, surgem outras pessoas para assumir os lugares dessa liderança que se foi, que passou, chegou o tempo, morreu, todo mundo tem que morrer um dia. O salário do pecado é a morte. Todos vamos morrer. E essa geração que sucedeu, o texto diz no verso 10, essa nova geração, ela foi marcada, ela foi caracterizada por ser uma geração que não conhecia o Deus de seus pais. Você pode botar para a gente de novo lá, Flavinha, no verso 10? Olha lá, irmãos. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que Ele havia feito por Israel. Aqui eu já quero trazer minha primeira observação. Cada pessoa, cada indivíduo precisa ter sua experiência com Deus. Eu estou falando do bebê, estou falando da criança, estou falando do adolescente, estou falando do idoso, estou falando de qualquer ser humano. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Os nossos pais, os nossos amigos, o nosso pastor,
pode até nos ajudar, mas no final das contas, cada um precisará chegar-se diante do Criador. Você está me entendendo? Querendo você ou não, estando preparado você ou não, cada um de nós, um dia, estará diante de Deus. Romanos 14, versículo 12, diz assim, assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Eclesiastes 12, versículo 14, eu vou ler na nova linguagem de hoje, diz assim, nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Todas as nossas experiências, queridos, todas as nossas vivências, tudo está sendo anotado e nós vamos ter que prestar contas a Deus, de tudo. E aqui a gente está lendo a história de um povo que viveu experiências maravilhosas e extraordinárias. Aquele povo que viveu tudo isso, passou o seu tempo, eles morreram. Só que todas as experiências maravilhosas e extraordinárias que aquele povo passou, não foram passadas adiante, não foram vivenciadas adiante. Os seus filhos não conheciam o Senhor, diz o texto. Certamente deve ter sido negligenciado recomendações. Na verdade, não foram poucas, foram inúmeras recomendações que o Senhor deu ao povo de Israel por intermédio de Moisés. Eu queria até que a gente abrisse em Deuteronômio capítulo 11, nós vamos ver o versículo 19. Há inúmeras recomendações. Eu vou ler essa, diz aí: ensinem a seus filhos, conversem a respeito delas, quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Está falando aqui dos mandamentos, está falando aqui dos decretos de Deus. Na versão NVI, diz também, conservando a respeito delas, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Grave, o verso 18 fala assim, gravem estas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolo nas mãos, prendam-nas na testa, ensine seus filhos. Provavelmente, certamente, o povo de Israel negligenciou isso. Eu não sei se foram as muitas atividades, porque essa geração de Josué foi uma geração extremamente ocupada. O povo vivia na guerra, a guerra dia e noite, era tempo de guerra, entrando, invadindo, destruindo, porque eles estavam tomando posse da terra prometida. Eu não sei. Mas aí tinha as mães não iam para a guerra, as mães poderiam estar ensinando. Mas resumindo a história, passou uma geração toda e esse povo que passou, não passou adiante o temor do Senhor, não passou adiante o conhecimento do Senhor, ainda que esse conhecimento é fruto de uma relação pessoal, uma experiência pessoal. A primeira observação, então, é essa. Cada um de nós precisa ter a sua experiência com Deus. Faz lembrar aqui, Provérbios 22, versículo 6, que fala, instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Ou, na versão que está na sua tela, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Esse caminho certo se aplica a diversas situações. Esse caminho certo pode ser referente a, por exemplo, ao estudo, hábitos de leitura. A minha esposa e eu vivemos essa tranquilidade em relação ao meu filho mais velho. Hoje ele até reclama que a gente não pega no pé dele, porque não é necessário.
Ele está sempre estudando, é um menino responsável, a gente pede para faltar, ele não quer faltar a aula, a gente pede para não sei o que, ele está lá responsável, porque ele foi doutrinado, foi ensinado neste caminho. E assim pode ser qualquer outra coisa, ensine o menino no caminho certo. Mas a gente está falando aqui de um povo que não conhecia Deus. Algo falhou nesse povo. E a primeira observação é essa. Cada um de nós, não adianta você pai, você mãe, ou não adianta você filho ficar baseando-se na experiência dos seus pais. Não adianta você ficar baseando-se no que o seu pastor fala. Se você não tiver uma experiência sua com Deus, alguma coisa pode acontecer de ruim. Porque quando eu tenho uma experiência com o Senhor, eu o conheço, eu tenho intimidade, eu tenho relação. E quando a gente se aproxima de Deus, nós somos transformados. Fica aí essa primeira observação, então. O povo não conhecia, e quando a gente não conhece, dá ruim. Vamos voltar lá para o texto. Se a pessoa não conhece a Deus, sua natureza, que sempre se inclina e se inclinará para as suas paixões, quem não conhece a Deus, a sua natureza sempre vai escapulir para o lado do coração. A sua natureza vai se revelar cada vez mais inimiga do Criador. Olha o que Paulo diz, olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Ele fala assim: antes vocês estavam separados de Deus, e suas mentes eram... antes vocês estavam... Vou ler o que está na tela aqui, aí você acompanha melhor. Você não está achando? Colossenses, vamos ler comigo aqui na tela. 1, versículo 21. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Colossenses 1, 21. Se eu não conheço Deus, quem me guia, quem me orienta são as minhas paixões, a minha natureza carnal, ok? É a minha natureza. E Paulo fala que essa natureza, ela é inimiga de Deus. Não conhecer a Deus me faz ser inimigo dele. O texto destaca maus procedimentos, não é isso? Volta lá, filha, bota aí no texto de novo. Deles separados por seus maus pensamentos e ações. Vamos ver na história de Israel aqui, que ações erradas foram essas. Então, vai lá, em Juízes, capítulo 2, eu vou ler do 12 ao 19. Vou estar relendo isso com você, né? Qual foi esse mau procedimento dessa galera que não conhecia Deus? Esse mau procedimento foi o seguinte: abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. O Senhor havia alertado, volta para mim. O Senhor havia alertado por diversas vezes Moisés. Diversas vezes o Senhor alertou assim: olha, tome cuidado de observar tudo o que estou te falando, tudo o que está sendo escrito, tome cuidado. Moisés fala, ensina, Moisés escreve, deixa lá o texto todo pronto para eles diversas vezes, várias exortações. Só como exemplo, eu vou ler para vocês Deuteronômio 11, mais uma vez. Eu li a parte que fala dos filhos, mas se você ler os versos 11, capítulo 11, versos 16 e 17, olha o que diz. 16. Mas tenham cuidado, isso aqui antes de acontecer esse fuá todo que está acontecendo aqui lá em Juízes, né? Então, lá antes de acontecer, Deus já avisando, já alertando, Deus falava assim: olha, gente, tenha cuidado, não deixe seu coração ser enganado.
levando-os a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu, reterá a chuva, a terra não produzirá suas colheitas, em pouco tempo vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Em outras passagens, o Senhor diz também que Ele faria com que os seus inimigos prevalecessem sobre eles. Era o que estava acontecendo aqui no livro de Juízes, que nós estamos lendo. Agora, lá no verso 26, diz: vejam, preste atenção, vejam, hoje eu dou a escolha entre a bênção e a maldição. Vai. Mais, 27. Vocês serão abençoados se obedecerem os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes dou. 28. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se dos seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Acabou. Olha, isso nos ajuda a caminhar para uma segunda observação. Primeira, cada um precisa se relacionar com Deus. Cada um precisa conhecê-lo. Essa foi a primeira observação. Porque se você não conhece a Deus, você se desvia, amém? Se você não conhece a vontade do Senhor, não conhece o Senhor, não conhece os mandamentos, olha, você é seduzido pelos deuses da galera vizinha, dos amigos da escola, né? A gente está falando de deuses, mas quem são os nossos deuses hoje? Quem são os nossos ídolos hoje? Quem são? Deus chega a dizer que nós nos prostituímos com Ele. Quem são esses? Né? Que idolatria é essa, se eu não tenho nenhuma imagem de escultura que me curvo? A gente pensa que idolatria é isso. Não, gente. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Deus é a primazia. Se você tira Deus e coloca uma pessoa, você está sendo idólatra. Se você tira Deus e coloca um jogo, você está sendo idólatra. Se você tira Deus e coloca o dinheiro, você está sendo idólatra. Se você se você põe a vaidade, a sua aparência, a sua reputação mais do que qualquer coisa no lugar de Deus, a primazia de Deus, você está sendo idólatra. Primeiro grande mandamento: adorarás o Senhor de todo o seu entendimento, toda a sua força, todo o seu coração, tudo. Ele é o maior de todo, Ele deve ser, a sua dedicação intensa. Quando nós não conhecemos o Senhor, nós nos esquecemos e adoramos outras coisas, colocamos outras coisas no lugar de Deus. Foi o que aconteceu. Agora eu estou lendo aqui, eu não sei se te chamou a atenção, né, que quando nós nos afastamos e nos entregamos a isso, e aqui vem minha segunda observação, que o Senhor é um Deus que se ira. Você vê muita propaganda de que Deus é amor. Você vê muito a pregação, a proclamação de que Deus é amor, que Deus é bondoso, e de fato Ele é amor, Ele é bondoso, tudo isso. Mas Deus também se ira. E Deus manifestou aqui a sua ira sobre este povo. Sim, a ira de Deus virá sobre todos os filhos da desobediência. A ira de Deus virá. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Eu já estou acabando, viu? Colossenses 3, 5 diz assim, assim façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual. Fiquem longe da impureza, da paixão sensual. Fiquem longe dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Segue. Mais um. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, em outras palavras. Na NVI, nós vemos essa frase dessa forma. Olha o que diz Efésios 5, versículo 6. Eu estou falando aqui da ira de Deus.
Efésios 5, versículo 6. 5:6 diz: não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não se deixe enganar por palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. João 3,36. João 3,36, olha o que fala. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu preciso que você olhe para cá. Olhe para cá. Meu irmão, a ira de Deus vem sobre os filhos desobedientes. Esteja você sentindo agora ou não. Eu gosto muito daquele episódio do Eu, a Patroa e as Crianças, né? Todo mundo já viu. Aquele episódio em que o Michael Kyle dá um castigo diferente para a filha. E o castigo era não castigar a filha. E aí a filha fica perdida em parafusos e, meu Deus, e percebe que é melhor ser castigada do que ser largada de mão. Isso nos ajuda a caminharmos para a terceira e última observação, é que essa ira que vem, essa mão que pesa, acaba revelando a grande misericórdia e o maravilhoso amor de Deus. A primeira observação foi aquela de que cada um precisa dar conta de si mesmo e cada um precisa se relacionar com Deus. Porque quando eu não me relaciono com Deus, quando eu não o conheço, eu me afasto dele. A segunda observação, todos aqueles que se afastam de Deus conhecem a ira de Deus, conhecem a mão que pesa do Senhor. E terceira observação, essa ira, essa mão que pesa, na verdade, ela acaba revelando o lado mais extraordinário do nosso Deus, que é a sua misericórdia, o seu amor. Você pode acompanhar comigo, voltando lá para Juízes, capítulo 2, do versículo 20, a parte B do versículo 20 até o 23. Diz assim, ó, disse ele, uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados, e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr à prova, para ver se seguiriam os caminhos do Senhor, como fizeram os seus antepassados. Atenção para esse versículo. Fiz isso para pôr à prova. Deus colocou a prova sobre Israel. Qual foi essa prova? Não expulsou aquelas nações. Aquelas nações agora seriam um instrumento de Deus ali para ver se o povo iria seguir no caminho do Senhor. Por fim, assim o Senhor deixou aquelas nações na terra. Não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Deus permitiu a presença das outras nações para que, através delas, pelo sofrimento que essas nações iriam causar ao povo de Israel, pela angústia que o povo sentiria pela presença dessas nações, de indo combater por elas e serem frustrados, de irem até elas para tomar as suas terras e serem frustrados, a angústia viria ao coração desse povo, e através dessa angústia, através desse sofrimento, esse povo desobediente iria clamar ao Senhor e prontamente ele viria em seu socorro. Meu Deus. Aquelas nações passavam a ser aquelas cruzes que levavam as pessoas à presença de Deus.
Aqueles inimigos que não foram derrotados passaram a ser instrumento de Deus para atraí-los de volta. Eu quero ler com você Juízes ainda. Sobe aqui, filho, para eu achar. Não foi muito. Verso 10. Olha que interessante quando essa passagem fala que Deus proveu, levantou juízes. Cadê? Vamos lá, verso 18. Eu vou ler rapidinho aqui. No verso 18 vai falar: sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto vivia. Pois o Senhor tinha compaixão de seu povo que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Segue. 19. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os, adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Bom, diante de nós está o resumo do livro de Juízes. Todo livro de Juízes é assim. Todo livro de Juízes é assim. O povo rebelde. Deus levanta aquelas nações para oprimir aquele povo, e aquele povo começa a sofrer, começa a se angustiar. Então aquele povo, meu Deus, que angústia, meu Deus, por que a gente abandonou seus caminhos, meu Deus, por que nos afastamos de ti? O povo começa a clamar, e Deus levantava um juiz, levantava um homem, e esse homem acertava tudo que estava bagunçado, e aí Deus dava vitória, dava livramento para eles. E é gozado, irmãos, leia o livro de Juízes. Se o povo vivia 10 anos de sofrimento, 10 anos, 20 anos de sofrimento, e buscava a Deus, eles viviam 40 anos de paz. E aí, o juiz morria, o que acontecia com o povo? O povo esquecia mais uma vez, voltava a fazer as mesmas coisas, voltava a fazer as mesmas pisada de bola, e vinha de novo a angústia, e vinha de novo o sofrimento, e o povo chorava: Deus, pecamos, Senhor, por que fizemos isso? Tenha misericórdia de nós, nos socorre, nos livra dessa angústia. E Deus, paizão amoroso, ouvia o clamor, levantava um juiz, dava livramento. Gente, que aplicação a gente pode tirar? Primeira, quantos, e aí eu falo para você, quantos que estão me ouvindo nessa hora, só lembram de Deus nos seus dias de dificuldade? Quantos, fala para mim, você é um deles? Só procura Deus no dia de dificuldade, quando o negócio está apertado? Quantos que estão me ouvindo agora só procuram se consagrar, só procuram fazer o que Deus está mandando diante da angústia e do desespero? Veio a tribulação tremenda. Não, agora eu vou, Senhor, não vou fazer isso. Isso faz lembrar a seguinte situação aqui também: quantos fazem votos e promessas a Deus apenas quando percebem que todos os seus recursos se foram? Vamos lá? A hora do confessionário. Você tem coragem de confessar? Ou não? Só lembra de Deus na dificuldade. Só procura consagrar a sua vida, fazer aquilo que Deus quer, parar de mimimi, quando diante de um desespero, da angústia. Quantos fazem aqui votos e promessas apenas quando percebem que todos os seus recursos se foram? Veja, a ira de Deus vem sobre nós e provoca essas coisas em nós, e provoca um conserto, e provoca um quebrantamento, e provoca uma mudança de atitude, e provoca o abandono do pecado. Quantos abandonam o pecado diante do desespero? A angústia acaba sendo uma motivação. Não, eu vou acertar minha vida. Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Não, eu vou me acertar com Deus. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. O livro de Juízes
todo ele é assim, todo ele é assim. Aquelas nações que revelam a ira de Deus, na verdade, por detrás dessa ira, você acaba vendo a grande misericórdia, porque aqueles que provocavam tanta angústia e sofrimento, eram eles que estavam trazendo, levando o povo de volta aos pés do Senhor. A ira de Deus revela a sua misericórdia e o seu amor, pois no seu castigo somos atraídos de volta ao Criador. Oh, aleluia! Ele nos ouve, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele restitui nossa alegria, Ele renova as nossas forças. E o que acontece com a gente? Muitas vezes, o que acontece com você? Tudo se acerta, a alegria volta, as forças renovadas, bênçãos de novo, oh meu Deus, os passarinhos cantam, e a gente esquece de tudo e abandona tudo de novo, e larga a vontade de Deus, e volta à idolatria, e volta a se corromper com outros deuses, e volta a seguir as suas paixões, e volta a devotar-se ao dinheiro, e volta a devotar-se às paixões sexuais, à imoralidade sexual, e volta a se devotar à sua vaidade, à sua aparência, ao seu status, o que vão pensar de mim, e volta à idolatria, e volta e abandono, tiram a primazia do Senhor. A ira de Deus se acende. Volta a angústia, volta a tribulação, volta. Irmãos, nós estamos vivendo no mundo um momento de angústia, um momento de tristeza no mundo, onde muitos se voltam para Deus. Misericórdia, graça, favor imerecido. Em Salmo 119, versículo 71, diz: o castigo que tu me deste foi bom para mim, só assim aprendi a pôr em prática os teus mandamentos. Isso é a versão da Viva. Agora, na versão transformada, põe isso, nova versão transformadora, diz: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Oh, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu! Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Como que a gente pode desprezar isso? Essa ação de graça. Oséias 6:3. É um dos versículos que eu mais gosto. Oséias 6:3 fala: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vêm as chuvas da primavera. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois ele responderá. Filhinho, essa história de Juízes, essa história do povo de Israel, meu Deus, como que ela está presente no nosso dia? Como ela está presente na minha vida e na sua vida? Esse ciclo de abandono e restauração, como está presente? Olha, mas preste atenção. Não brinque com Deus. Não brinque com coisa séria. Não brinque. Porque um dia a casa pode cair e não haver mais tempo de restaurar. Não brinque com o Senhor. Olhando para Cristo, nosso modelo, olhando para Cristo, nossa restauração, isso nos traz uma confiança muito grande. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você e eu viveremos constantemente nesse ciclo de altos e baixos, constantemente nesse ciclo, constantemente. Porém, em Jesus, a ira de Deus, a ira eterna de Deus, a ira que não se acabará, ela toda foi lançada em Cristo Jesus. Hoje,
nós temos acesso ao Pai, não porque somos perfeitos. Hoje o acesso que temos a Deus, hoje o que nós conhecemos do Senhor, não porque somos constantes, mas são pelos méritos de Jesus, são pelos méritos de Cristo. Jesus assumiu o castigo eterno, Jesus assumiu a morte, a condenação, o juízo maior, Jesus o levou com ele. Por isso que em Cristo nós temos a segurança que, apesar da nossa inconstância, em Cristo nós temos a segurança que, apesar da nossa gangorra existencial, em Cristo, pelos méritos de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Como lemos em João, capítulo 3, versículo 36. Podemos finalizar até com esse versículo. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus nos livra dessa ira permanente de Deus. Em Jesus nós temos o livramento. Espero que você tenha compreendido essa mensagem simples, que nos leva primeiro a refletir sobre a necessidade e urgência que cada um tem de se relacionar com Deus. Segundo, aprendemos também que aos desobedientes, aos que abandonam o Senhor e dão a inclinação do seu coração idólatra, vem a ira do Senhor. E por fim, vemos que a ira de Deus, na verdade, manifesta a sua ação misericordiosa e graciosa que nos atrai de volta para Ele. E Deus te abençoe. Perceba como uma perspectiva diferente. Perceba essa perspectiva diferente de olhar para a dor, para o sofrimento. Semana passada falamos sobre a dor de Jó, sobre o sofrimento de Jó, que sofreu sem motivo. Esse sofrimento de agora é um outro tipo de sofrimento, é aquele sofrimento por motivo. Sofremos porque merecemos o sofrimento, porque fizemos por onde merecer. Mas até nesse sofrimento você vê a ira de Deus, a misericórdia de Deus nos atraindo de volta para Ele. Tem uma visão diferente sobre a vida, tem uma perspectiva diferente sobre a vida. Não murmure, não reclame, seja submisso a esse Deus maravilhoso, poderoso, e desfrute do seu amor hoje e para todo sempre. Amém? Deus nos abençoe.